Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quarta semana do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados e as redondezas, ensinando. Amados irmãos e irmãs, Jesus chega no dia de sábado, dia por excelência para falar de Deus dentro da cultura judaica. Em uma sinagoga, local por excelência de ensino naquele contexto também. E as pessoas escutavam e ficavam admiradas. Para vocês perceberem que a palavra admiração ela vai ter um duplo sentido. Quando a gente escuta a palavra admiração, parece que elas ficam encantadas, elas ficam felizes ao ouvi-lo. Mas o povo daqui se questionava aonde é que estava a origem de tudo aquilo que Jesus falava. Embora a origem de tudo isso é o fato de que ele é Deus, e é isso que a gente já sabe muito bem, as pessoas não olhavam com esse olhar. Elas tentavam dizer o seguinte: como é que ele aprendeu isso se ele é simples como a gente? Como é que ele sabe tudo isso se ele mora aqui perto da gente? Se nós conhecemos a sua família? E eles começavam então a diminuir quem Jesus era. Olha quais são as perguntas que aparecem. De onde ele recebeu isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres? O grande problema é que as pessoas querem respostas para várias perguntas que fazem, mas até aí tudo bem. Só que o problema é que elas, em vez de tentarem olhar além, com os olhos da fé, elas tentavam encontrar respostas extremamente humanas. E aí onde está o problema? Elas tentavam enquadrar Jesus em características específicas que não cabem àquele que é o Verbo encarnado. Infelizmente, faltava nelas dar um salto na fé. Ao ponto de que eles começam a olhar para a família de Jesus, a dizer assim, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? E aí olha para os familiares, né? Embora que apareça a expressão irmão, irmã, entenda que dentro do contexto bíblico simboliza parentes, porque naquele tempo se chamava os parentes de irmãos, assim como a gente chama os nossos irmãos também na igreja, né? Embora não sejam irmãos sanguíneos. E aí o que acontece? Eles ficam escandalizados por causa de Jesus. A palavra escandalizado sempre significa, né, ser pedra de tropeço. Então, para eles, Jesus, ao invés de se tornar caminho, verdade e vida para chegar a Deus, para eles, Jesus agora tornou-se uma pedra de tropeço. Então, eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso. Vamos aprofundar um pouquinho de teologia aqui, né? Quantas e quantas vezes algumas coisas que são essencialmente boas podem tornar-se pedra de tropeço no nosso caminho de fé? Vou te dar alguns exemplos. Estudar a doutrina da igreja é algo bom ou algo ruim? Você deve estar respondendo já de imediato. José Lucas, isso é algo bom. Estudar o catecismo da igreja católica, ler os documentos, é algo bom, gente. Não temos que fazer isso. Mas tem pessoas que pegam algo que é bom e começam a se sentir superiores. E aí, esse conhecimento torna-se um escândalo, torna-se uma pedra de tropeço para o teu caminho de conversão. Vou dar outro exemplo, tá bom? A Eucaristia é algo bom ou ruim? É óbvio que é algo bom. A Eucaristia é alimento, é sacramento, é o próprio Cristo, vivo e real. Mas tem pessoas que fazem da Eucaristia um amuleto. Vou dar um exemplo bem simples, bem básico. Você vai todo domingo de manhã para a Santa Missa, às 7 horas da manhã, você não falta. Aconteceu que você perdeu a hora, o celular despertou, você não ouviu, e aí você perdeu a missa da manhã. E aí quando deu 10 da manhã, você está fazendo almoço em casa, o feijão queima.
Quando deu 2 da tarde, você, sem querer, sofre um pequeno acidente em casa. Quando dá 5 da tarde, você percebeu que aconteceu uma outra coisa ruim. Aí você começa a dizer, tá vendo? É porque eu não fui para a missa hoje. Se tivesse ido, nada disso teria acontecido. Você percebe que você está começando a olhar para a Eucaristia como um amuleto, como algo mágico, e não é para isso que a Eucaristia existe. A Eucaristia é fonte de vida, serve para nos alimentar, serve para nas provações da vida que vão permanecer acontecendo, o feijão vai continuar queimando, você vai continuar sofrendo um pequeno acidente do mesmo jeito. Mas a Eucaristia vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Algo bom, infelizmente, pode se tornar um escândalo para nós. Aí você vai dizer, então José Lucas, você está dizendo que não é para ir mais para a missa, nem estudar a doutrina da igreja? Claro que não. Estou querendo te dizer que você tem que buscar em Cristo saber usar da forma certa aquilo que Ele mesmo nos oferece. E somente o Senhor pode nos ensinar. Somente Deus pode nos ensinar a, estudando bem a doutrina, não se sentir superior ao outro. Indo para a Eucaristia, mas não usá-la como amuleto. E por aí vai. E aí Jesus diz o quê? Um profeta só não é estimado em sua pátria. Jesus nos apresenta a ideia de que, muitas vezes, aqueles que conhecem a fundo não permitem ser tocadas, transformadas pelo anúncio. Infelizmente, isso ainda é real no tempo de hoje, Eu vi recentemente uma publicação de um padre no Instagram ele dizendo, na minha paróquia, infelizmente, todos os anos eu vou para a festa de padroeira, mas ninguém nunca me convida para celebrar lá. Por quê? Pela mesma coisa daqui. Muitas vezes o profeta não é aceito, não é bem aceito na sua própria pátria. Claro, às vezes é porque o profeta, aqui eu me coloco, incluindo na situação, não tem bom testemunho, Às vezes também não vive aquilo que prega e ninguém quer lhe escutar, é óbvio. Mas muitas vezes a gente atropela. Só porque eu conheço fulano, acho que Deus não possa usar fulano, eu esqueço que Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Deus, de fato, tudo pode. Amados irmãos e irmãs, que diferente deste povo que não experimenta milagres, porque não tem fé, nós possamos ser o oposto. Que Deus, ao olhar o nosso coração, encontre um terreno cheio de fé, para realizar assim, plenamente, a sua vontade. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!